Olá, aqui é o Renato do Bicho de Goiaba e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o início do seu projeto de podcast. E qual que é a minha intenção aqui com você? É talvez te mostrar, os caminhos que a gente precisa percorrer quando a gente decide criar um podcast. Eu sei que você orçou ou está procurando, começar um videocast e eu acredito que por algum motivo você tenha escolhido de forma errada o início do seu projeto. E eu vou explicar por quê. O videocast, é lógico que ele está crescendo muito, é muito legal o formato, A gente vê muitas plataformas novas, muitos podcasts novos do videocast, mas porém ele tem um pequeno problema que às vezes a gente não enxerga quando a gente está no início do nosso projeto, principalmente quando é um projeto onde a gente está praticamente sozinho, a gente está fazendo tudo. Aqui no Bicho Goiaba acontece muito isso, O entusiasta de algum determinado assunto quer fazer o podcast, mas é ele mesmo, é ele que está fazendo o roteiro, é ele que está procurando o assunto, é ele que muitas vezes que está editando. Então, isso, quando a gente está nessa situação, é importante a gente entender o modelo do videocast. O videocast, por si só, ele já é um modelo um pouco mais caro, porque ele envolve vídeo, gente. A produção audiovisual, ela sempre foi um modelo um pouco mais caro, porque ela exige um pouco mais de refinamento no tratamento, na produção, Você precisa entender um pouco mais sobre o roteiro que você está produzindo, a parte de câmeras, você tem um setup um pouco mais elaborado, e é por isso que eu acho que se você tem um conteúdo legal, se você está com um projeto bacana, talvez você deva começar não com o videocast, mas com o audiocast. Ou seja, aquele podcast somente em áudio que está nas plataformas como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, o Amazon Music. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um formato mais barato, um formato mais simples, que você pode conseguir fazer ele, talvez você mesmo, nem precisa aqui da gente do Bicho Goiaba. É lógico que a gente está aqui para fazer orçamento, para trabalhar com você, mas eu quero te dizer que esse é um formato melhor para que a gente comece o projeto de podcast. E eu vou explicar agora. O audiocast, ele vai testar a sua ideia de uma forma mais barata e de uma forma mais simples. Se você tem um conteúdo, se você quer falar sobre cinema, por exemplo, você tem aí a sua ideia de conteúdo e você tem o público que você quer atingir com essa ideia. Então, com o audiocast, você pode fazer esse teste. Eu sempre digo, Eu digo no meu livro, do Podcast Descomplicado, que todo podcast é um MVP, ou seja, um produto minimamente viável que a gente vai testar ele. Só que eu posso testar ele da forma mais simples, de uma forma mais barata. Por isso eu vou para o audiocast, onde eu vou testar o meu conteúdo, eu vou ver se realmente eu tenho domínio sobre ele, se o meu público que eu quero atingir vai ser legal, vai gostar desse conteúdo que eu tenho. E aí eu vou começar a produzir esse conteúdo dessa forma que eu estou te falando, somente em áudio. Testo o meu conteúdo, está dando certo, Renato? Está funcionando? Ok, agora eu vou evoluir para o videocast. Então eu dou um passo a mais e eu não chego direto no videocast. Eu faço o audiocast como um degrau, e depois eu vou para o videocast evoluindo o meu conteúdo. Então isso é bem legal, porque, e outra coisa, essa parte inicial que você fez, você também não vai perder ela, porque a partir do momento que você migra para o videocast, o áudio que você vai gravar lá no videocast vai ser também trabalhado e vai continuar sendo levado pelas plataformas de áudio que você começou. Então, na verdade, é um caminho até que faz mais sentido se você começar o seu projeto através do audiocast. Então, eu estou aqui para te dizer isso, porque eu vejo aqui no nosso dia a dia aqui do Bicho Goiaba, que a gente tem muitas pessoas que orçam com a gente, que estão buscando a produção do videocast, mas desistem. Tá bom? Pega o orçamento, vê o valor do custo de estúdio ou o valor do custo de locação de equipamento e desistem. Então eu estou aqui para te dizer isso. Se você tem uma ideia boa, não desista dela. Eu só acho que você está começando de um jeito diferente. Então faça um orçamento com a gente, com qualquer outra empresa, do audiocast, e comece pelo áudio. Vai ser mais simples, vai ser mais prático e vai ser mais barato para você.